Boa tarde, gente. Boa tarde, Márcia. O nosso grupo vai falar sobre promoção de saúde para diabéticos e cardiopatas. Meu nome é Carlos e eu vou estar introduzindo um pouquinho sobre o diabetes. E as doenças crônicas se destacam entre as morbidades mais frequentes do Brasil hoje. E na maioria das vezes são doenças causadas principalmente pelo mau cuidado dos pacientes, que negligenciam o próprio tratamento. E o diabetes é uma dessas doenças que a curto e longo prazo causa muitas incapacidades, seja pelas exacerbações ou por sequelas, devido ao descuido desses pacientes. E o diabetes, ele refere-se a um transtorno metabólico de etiologia heterogêneas, diferentes. E ele é caracterizado pela hiperglicemia e distúrbios do metabolismo, de carboidrato, de proteína e gorduras. É resultante de defeito de secreção ou da ação da insulina mesmo. Os fatores predisponentes são envelhecimento, obesidade, o sedentarismo e hábitos alimentares não saudáveis, que é muito comum no Brasil hoje, dentre outros. E o diabetes vem aumentando muito sua importância pela sua crescente prevalência e, habitualmente, ele está associado à dislipidemia, a hipertensão arterial e a disfunção endotelial. É um problema de saúde considerado condição sensível à atenção primária. Oi, meu nome é Júlia e vou falar sobre as justificativas e objetivos. O diabetes mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, de proporções crescentes, tornando-se grande desafio para a saúde pública. Apesar do PSF Jardim de Rosário possuir 209 pacientes diabéticos maiores de 18 anos, ambos os sexos cadastrados, um total de 165 é acompanhado pela equipe. Os pacientes que não são acompanhados, em sua maioria, são aqueles que já há algum tempo realizam suas consultas com especialistas, endocrinologistas e cardiologistas, com os quais criaram certo vínculo, não mais retornando à unidade de saúde, e o restante realiza acompanhamento na rede privada. Portanto, essa intervenção se justifica uma vez que as ações de promoções de saúde direcionadas para os diabéticos podem ser um dos caminhos para controlar a doença por meio do desenvolvimento de hábitos e estilos de vida mais saudáveis. E o objetivo desse artigo que a gente encontrou é propor ações de promoção de saúde direcionadas para esses pacientes diabéticos, que são acompanhados no PSF Jardim de Rosário. Vou falar sobre a lei que estabelece uma nova política nacional de prevenção do diabetes e de assistência integral à pessoa diabética no Brasil. A norma teve origem a um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro de 2019, o qual garante que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é responsável pelo tratamento do diabetes e também pelos problemas causados por essa enfermidade. Os pacientes passam a ter direito a cirurgias como bariátricas e medicamentos como a insulina gratuitamente. Essa nova política nacional de prevenção do diabetes e de assistência integral à pessoa diabética inclui a realização de campanhas de conscientização sobre a importância e a necessidade de medir regularmente e controlar os níveis glicêmicos. Oi, boa tarde, meu nome é Ítalo. Eu vou estar dando continuidade no que o Carlos e a Júlia falou. Com base nos estudos, a gente pode concluir que o DM ele constitui um fator de risco para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Essas doenças elas persistem pela vida toda e no transcorrer dela surgem múltiplas complicações, algumas vezes acompanhadas de outras doenças. Por se tratar de uma doença crônica e pelo risco de saúde, os pacientes diabéticos devem receber dos profissionais de saúde uma atenção diferenciada, que os motive o autocuidado e a responsabilização por sua vida. Nesse sentido, o plano de ação aqui representado possibilita um olhar diferenciado às pessoas portadoras de diabetes mellitus. O cuidado aos diabéticos ele transcende intervenções medicamentosas e orientações prescritivas de dieta, exercícios físicos e até uma mudança de estilo de vida. A atenção aos diabéticos que leva em conta a sua singularidade, complexidade e necessidade de saúde,
centrada na sua pessoa e não na doença. É um dos pilares da promoção de saúde. Então, quer dizer que, nesse sentido, as ações de promoção de saúde a serem implementadas por nós, críticos oriundos do problema, a gente soluciona para a intervenção, sinalizando uma atenção mais humanizada aos pacientes diabéticos da área de abrangência do PSF Jardim do Rosário, em Ituiutaba, Minas Gerais. E, de certa maneira, responde à questão norteadora da intervenção. Olá, meu nome é Eduarda, eu vou falar agora sobre os cardiopatas, problemas cardíacos. Vou falar os principais comprometimentos cardíacos. Dentre eles, a gente tem a pressão alta, né, hipertensão, que ela comete cerca de 36 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Ela é causada por uma alteração no nível da pressão arterial. Vou falar agora sobre o ataque cardíaco, né, o infarto. Ele é um dos problemas cardíacos mais comuns no mundo todo e ele consiste basicamente no bloqueio do fluxo sanguíneo. Outra doença é a arritmia cardíaca, que ela é uma alteração no batimento cardíaco, podendo ser descompassado, lento ou acelerado. Vou falar um pouco agora sobre a endocardite bacteriana. Ela é uma doença que está ligada também à má higiene bucal, porque o nosso coração ele está ligado à boca através das correntes sanguíneas. Então, quando se tem uma doença periodontal ou uma cárie, os micro-organismos que estão presentes na boca, eles podem chegar ao coração através da corrente sanguínea e aí causar uma infecção nas partes internas do coração, principalmente as válvulas cardíacas. É uma doença extremamente grave e o jeito de prevenir ela, a principal forma de prevenção dela é a boa higiene oral. Entre essas que eu falei, ainda tem mais umas que são muito comuns no Brasil, entre os brasileiros e no mundo todo, que é a angina, a cardiopatia congênita, a miocardite e aneurisma na aorta abdominal. Olá, boa tarde. Meu nome é Bruna e eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação do paciente com comprometimento cardiovascular. A avaliação odontológica do paciente vai depender de todo o histórico dele e de tudo que foi constatado nas consultas médicas. Através da anamnese, vai ser possível identificar os problemas, avaliar o atual estado de saúde geral do paciente e analisar os fatores de risco do indivíduo. Além de verificar essas informações, todas as outras informações de fatores de risco devem ser obtidas, como, por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, tensão psicossocial, histórico familiar de infarto prematuro do miocárdio, fumo, hipertensão arterial, diabetes e todos os demais fatores considerados agravantes das coronariopatias, que são as doenças causadas por lesão das artérias coronárias. Nesse caso de pacientes com comprometimento cardiovascular, tem pacientes que necessitam da profilaxia antibiótica, que serve para prevenir complicações de infecção, e tem os pacientes que não necessitam dessa profilaxia. Pacientes com moderado a severo comprometimento cardiovascular podem necessitar da profilaxia antibiótica em alguns tipos de tratamentos dentários mais complexos, para reduzir o risco de uma endocardite infecciosa, que já foi explicada anteriormente pela Eduarda. Pacientes com risco moderado e procedimentos de média complexidade devem ser avaliados de maneira individual. Pacientes de baixo risco, geralmente não é recomendada a profilaxia antibiótica preventiva. E por último, em pacientes que têm um risco mínimo, como por exemplo, indivíduos com relatos médicos de sopros inofensivos, não é necessário o uso da sedação terapêutica. Agora, na avaliação e tratamento do paciente que vai realizar uma cirurgia cardíaca. Nesse caso, o tratamento indicado é o uso profilático de antibiótico em indivíduos de risco moderado a severo. O uso de vasoconstritores adrenérgicos, como por exemplo a epinefrina, deve ser limitado. Além disso, se tiver necessidade, o paciente deve ser tratado em ambiente hospitalar. Agora, sobre a avaliação e tratamento do paciente que já realizou uma cirurgia cardíaca. Inicialmente, deve ser verificada a condição médica desse paciente. Depois disso, deve ser feita a avaliação odontológica e, através dela, vai ser determinado o uso de profilaxia antibiótica ou não.
e a necessidade de ajustar a dose de anticoagulantes, uma vez que os pacientes que fazem o uso contínuo desses medicamentos têm um risco alto de ter sangramento excessivo. Por isso, o ideal é que esses medicamentos sejam suspendidos alguns dias antes do procedimento. Porém, tudo isso deve ser realizado em consenso com o médico do paciente. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Oi, Márcia. Sou a Sabrina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento dos procedimentos odontológicos em pacientes cardiopatas. Para o atendimento de um indivíduo portador de comprometimentos cardiovasculares, o planejamento da consulta tem que ser realizado de forma que beneficie o paciente, né? Então, quanto mais risco o paciente sofre, menor tem que ser a duração dos procedimentos clínicos. Então, um mesmo procedimento, por exemplo, ele pode ser dividido em 1, 2, 3 ou até mais consultas, né? Se for preciso. E agora eu vou falar um pouquinho do uso de anestesia em pacientes cardiopatas. O uso de anestésicos pode ser indicado durante o procedimento odontológico, né, nesses pacientes. Porém, naqueles com risco severo, recomenda-se que o médico responsável solicite anestésicos com vasoconstritores, a fim de evitar complicações indesejáveis, como taquicardias e até mesmo paradas cardíacas. Porque, além disso, isso traz uma série de desvantagens, né, durante o atendimento, porque além de diminuir o tempo de ação do fármaco, em virtude da rápida fuga dos componentes anestésicos para a corrente sanguínea, ela proporciona um potencial de aumento de toxicidade sistêmica. Então, se o paciente é apto a tolerar o estresse durante o procedimento, ele pode receber anestesia local com vasoconstritor. Durante a consulta com o médico, né, do paciente, o cirurgião dentista pode relatar a intenção e prescrever uma medicação ansiolítica antes do procedimento odontológico. E a utilização do vasoconstritor associado ao anestésico deve respeitar o limite de 2 doses no máximo estabelecido por sessão, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre procedimentos em situações de emergência. Durante o atendimento odontológico de um indivíduo com comprometimento cardiovascular, o cirurgião dentista necessita monitorar as condições de pulso e pressão do paciente. Caso esse paciente sinta dor no peito, deve ser considerada outras causas possíveis de dor, né? Então, se o paciente reclamar de dor de cabeça leve, por exemplo, aí significa que foi administrada a dose terapêutica. Se a dor no peito não aliviar, é evidência de infarto do miocárdio ou de angina pré-infarto. Aí, caso necessário, pode administrar o oxigênio ao paciente. Aí, a gente tem que verificar a pressão sanguínea a cada 5 minutos. E o cirurgião dentista, além disso, tem que estar preparado para procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. Aí as manobras de massagem têm que ser imediatas, né? Imediatamente introduzidas e adequadas ao processo de respiração até o paciente chegar em ambiente hospitalar. Então, concluindo, o atendimento odontológico de um paciente com comprometimento cardiovascular, ele tem que ter um planejamento correto dos procedimentos cirúrgicos, dos procedimentos clínicos que vão ser executados, né? Como eu falei lá no começo. E com essa finalidade, é bom a gente ter contatos prévios com o médico do paciente, né? E uma minuciosa anamnese vai possibilitar informações cruciais para a determinação dos fatores de risco. Aí, escolhemos pelo atendimento no consultório ou ambiente hospitalar.
a determinação de necessidade de profilaxia antibiótica, né? As consultas têm que ser de curta duração e os procedimentos também. E também a gente pode ter o emprego de sedação complementar, que pode tornar o atendimento mais seguro e confortável, tanto para o paciente quanto para o profissional. Mas ainda vale lembrar que quanto mais informado e preparado aquele profissional tiver, no momento da consulta clínica, menores são as chances de ocorrer complicações trans e pós-operatórias. E, além disso, vai ter mais tranquilidade e rapidez para agir diante de possíveis emergências, certo? Aumentando as chances de sobrevivência do paciente. Então, é isso. Obrigada.